galera, muito boa noite a todos. Jova aqui, bastante notícia saiu, hein? Ontem a gente teve o sorteio da Libertadores, vamos comentar rápido aqui. Bastidores, Jova. Agora sim, Jova. Agora o São Paulo tem bastidores. Casares e Belmonte foi fazer bastidor lá na Conmebol. Já já a gente mostra uma fotinha exclusiva para vocês dos nossos dirigentes fazendo bastidores para o São Paulo. Será que depois de anos o São Paulo voltará a ter força nos bastidores? Cara pálidas. A gente vai ver aqui. Beleza, vamos falar de Marinax Federal. Tudo acertado? Como vai ser esse negócio São Paulo e Marinax São Paulo? A gente vai comentar aqui, tá? Tem muita coisa pra gente falar aqui. Antes de tudo aí, cara pálidas. Sim, cara pálidas. Deixa aí o triplo C. Curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Se inscreva no canal. Gratuito, não custa nada e você não perde o dedo. E se você não se inscrever, Madrugão, vou deixar um recado pra vocês. Salve seus perninhas. Se inscreva no canal. Ou você será um corno da pior espécie. Salve seus perninhas. Se inscreva no canal, ou você será um corno da pior espécie. Vamos que vamos para mais um vídeo aí, galera. Vamos que vamos, tem muita coisa pra gente falar. A gente já conheceu o grupo do São Paulo ontem na Libertadores, né? Meu medo maior não é nem os adversários. Sabe qual que é o meu medo maior? Meu maior medo nessa Libertadores é o próprio São Paulo. É a própria incompetência e bunda molice. Se é que existe bunda molice, existe esse termo? Enfim, do nosso treinador, a bunda molice do nosso treinador. Esse é meu maior medo do São Paulo nessa Libertadores, tá? E não dos adversários, tá? Então vamos que vamos para mais um vídeo aí, galera. Vamos comentar um pouquinho aqui, né? Trazer algo positivo, a gente tentar se agarrar em alguma coisa, né? Pra gente tentar sonhar, porque a vida do São Paulino virou sonho, né? Há anos a gente sonha em ganhar a Libertadores de novo. Vamos tentar se agarrar a tudo que a gente vê, né, galera? Vamos trazer essa notícia aqui, ó, uma notícia que o Wallace Borges trouxe, tá? Os últimos dois campeões da Libertadores vieram do grupo D, né? Nas últimas 9 temporadas, 5 vezes o grupo D levou a Libertadores. Por quê? São Paulo caiu no grupo D, né, galera? Como a gente cobriu ontem o grupo D, São Paulo está junto com o Tajeres de Córdoba, com o Libertad, né? E agora me deu um branco, hein, velho? Tajeres de Córdoba, o Libertad e também o Alianza Lima do Peru, tá? Esses são os adversários do São Paulo no grupo D, tá? Então, cara, né? Se der pra gente se agarrar em alguma coisa, os últimos 2 campeões da Libertadores saíram do grupo D, tá? E a gente é o cabeça de chave do grupo D aí. Beleza, bom, mas vamos que vamos, galera. Vamos deixar de sonhar agora e falar mais Jova. É sério, nossos dirigentes falaram que foram fazer bastidor. Aí eu vejo uma entrevista do Casares, né? Falando sobre bastidores, ontem depois do sorteio, etc e tal. Você vê que os caras não têm a mínima noção de como fazer bastidor, cara. Aí ele falou, quando ganha, ninguém comenta de bastidor, tá difícil de ganhar em Casares. Já faz um bom tempo que não ganha nada, né? E outra coisa, cara, você vê que eles não têm o cacuete mesmo, né, cara? Eles são políticos, eles não são dirigentes de futebol. Então eles não têm o mínimo cacuete, velho, a mínima noção de fazer bastidor, né? Mas eu vou explicar aqui de uma maneira resumida como você impõe respeito nos bastidores, tá? Um exemplo, o São Paulo nesse Paulista desse ano, vamos dar como exemplo o Paulista, o São Paulo já deveria ter mostrado respeito antes da competição começar. Chegava frente àquele presidente da Federação Palmeirense, nojento, e falava para ele, levava, logicamente, né, os vídeos, você está vendo aqui, Candançan aprontou-se aqui no Morumbi contra a gente. O fulano aprontou isso contra a gente. Já falava, não quero nenhum desses árbitros apitando nenhum jogo meu nessa competição. Um exemplo, o ano que vem, próximo Paulista, você vai mostrar essa cagada que esse Flávio Rodrigues fez contra o São Paulo nesse Paulista? Você vai pegar erros aí de Candançan, de Edna, vai chegar na frente desse palmeirense nojento da federação, presidente da federação, falar, esses 3 eu não quero
que apita nenhum jogo do São Paulo esse ano. Nenhum. Isso é você se impor nos bastidores. Aí antes dos caras colocar, né, uma draga de um árbitro desse nível nos nossos jogos, o cara vai pensar 2 vezes. Mas você tem que ser enérgico e falar, se você colocar, tá? Se aparecer um desses árbitros nos meus jogos, o São Paulo não entra em campo. Isso é ser enérgico. Isso é você ganhar respeito nos bastidores. Coisa que a gente não tem, né? Aí eles falam, saiu notícias, o presidente Casares e o Belmonte foram fazer bastidores lá na Conmebol. Aí surgiu essa imagem ontem aqui, ó. Tá aí, ó. Imagens exclusivas do Casares e do Belmonte, né? Lá nos bastidores da Conmebol. Gente, pelo amor de Deus, né, cara? É rir pra não chorar. Aí você vê a entrevista do Casares depois do sorteio, você vê que ele não tem a mínima noção de como fazer bastidor, né? Aí aparece essa imagem aí, a galera tava brincando, né? Casares e Belmonte fazendo os bastidores, é isso aí, ó, os bastidores do São Paulo na Conmebol ontem aí, ó. É o quê? Que vamos, galera, vamos que vamos. Tem muita coisa pra gente falar, então é isso, gente. É difícil de acreditar o São Paulo conseguir ganhar uma Libertadores como o Zubeldia. Aliás, o Zubeldia que falou que o São Paulo iria ganhar a Libertadores. Ô, Zubeldia, só que não tem como ganhar uma Libertadores. Nem Paulista teve como ganhar com esse monte de cagada que você faz. Muito menos uma Libertadores, né? Não tem como ganhar a Libertadores, seu Zubeldia, com você pegando um meia de brincadeirinha, jogando no meio campo para articular as jogadas do São Paulo. Logicamente estou falando de Luciano, que é um meia de mentira, né? Aí você pegar o meia de verdade, ô Zubeldia, ô calça apertada, você pegar o meia de verdade, transformar em volante pro meia de mentira, jogar como na articulação. Não tem como ganhar competição nenhuma desse jeito, Zubeldia. Não tem. Então, para mim, o maior adversário do São Paulo na Libertadores é a própria comissão técnica, as cagadas, as burrices do pardal da calça apertada aí, tá? Bom, mas vamos que vamos falar de Marinax Federal. Gente, vamos lá. Aliás, antes de falar do Marinax, olha só, cara. Olha, isso daqui o São Paulo faz muito bem, esse tipo de bastidor aqui, né? São Paulo apoia a reeleição de Edinaldo Rodrigues na CBF. Notícia do GE, tá? Ronaldo Fenômeno havia manifestado o desejo de concorrer. Enviou um ofício ao tricolor pedindo apoio, mas não obteve resposta do clube nem de Júlio Casares. Por quê? São Paulo apoia o boliviano aí, né? Da Confederação Brasileira de Futebol, o Edinaldo. Edinaldo que é a tchutchuca da Leila lá na CBF, né? Tudo que a Leila pede para ele fazer, ele faz. E o Casares apoiando o Edinaldo aí, né? É uma vergonha, velho. É isso, é o São Paulo. São Paulo que levou tanto tapa na cara nos últimos anos da dona CBF, com essas escalas de arbitragens podres da CBF. É Daronco, é fulano, ciclano em jogos do São Paulo. Tanto tapa na cara o São Paulo levou nos últimos anos de arbitragens da CBF e o São Paulo puxando o saco aí do Edinaldo. Sem contar do Edinaldo arrancando, né, o Dorival do São Paulo. Dorival já tinha feito toda a pré-temporada, aí o boliviano aqui, ó, projeto de dirigente aí do Edinaldo, arrancou o Dorival do São Paulo, desfalcando o São Paulo, às vésperas de uma decisão, que era aquela decisão da Supercopa contra o Palmeiras. E o Casares lambendo, né, o Edinaldo. É por isso, velho. Por isso que não tem respeito de ninguém, né? É por isso que ninguém respeita o São Paulo nos bastidores. Tanto tapa na cara o Edinaldo deu no São Paulo nos últimos anos aí, e o São Paulo apoiando esse Edinaldo. É uma vergonha, né? Bom, mas vamos lá, galera. Vamos falar de Marinax Federal. Bom, ó, galera, notícias que estão saindo aí, tá? Não saiu ainda nada de dentro da diretoria se vai acontecer dessa forma ou não. Mas vamos lá, um exemplo. Se for isso, né, que a gente tá lendo, que a gente tá escutando, eu acho que seria um negócio muito bom. Tá, tem uma notícia do blog do São Paulo aqui, ó, vamos lá. Pela parceria com o Marinax em Cotia, o São Paulo deve receber um valor próximo
aos 600 milhões a cada 5 anos. Então é aquilo que eu já mais ou menos eu imaginava, aquilo que eu tinha lido, né? A cada 5 anos, né? Se ele quiser continuar, terá essa renovação aí de 600, ou se for reajustado esses valores aí daqui 5 anos, né? Ele injetaria uma grana dessa no São Paulo, né? Em especial na base. Não seria uma venda de cotia, né, gente? Uma parceria que seria renovado aí possivelmente a cada 5 anos. Gente, ó, na boa, vocês sabem que eu sou crítico aqui das cagadas que a direção faz. Mas se fechar esse acordo para mim vai ser algo bom, velho. E vou dar alguns exemplos. Pô, 600 milhões, né, a cada 5 anos. Ô, Jova, mas se a gente vender um jogador igual o Palmeiras vende por 300, 400 milhões, se a gente vender 2 a 300, Jova, a gente já tem 600. Quem disse que o São Paulo tem capacidade de vender algum jogador por 300, 400 milhões hoje? Não tem a mínima capacidade. Quem sabe, né? Quem sabe com esse cara, né, trazendo profissionais dele para trabalhar em Cotia também, né? Lógico que ele vai ter que dar a opinião dele. Logicamente, eu imagino que ele não vai deixar o São Paulo vender nenhum jogador a preço de banana. Ele tendo de 30% a 40% na participação da venda do jogador, ele não vai querer que, por exemplo, que o São Paulo, vamos imaginar que ele tivesse já no São Paulo. Jamais ele deixaria o São Paulo vender, né, um Moreira de graça, e ser emprestado de graça, igual foi para o Porto. Então já é outro fator. Ah, mas aí o São Paulo não vai ter direito a 100%. Gente. O São Paulo não tem direito a 100% de jogador nenhum há muito tempo, gente. Basta pegar o Beraldo, que o São Paulo só tinha 60%. Os outros 20% eram do jogador e do staff dele e do 15 de Piracicaba. Então, gente, São Paulo, os jogadores já estão fatiados, né? Antes está fatiado com um grupo, com uma empresa, do que com várias pessoas aí, empresários, o caramba 4, né? Enfim, cara, então vamos lá. Seria o São Paulo receber, um exemplo, São Paulo receber 600 milhões agora, né, até 2030, e se ele quiser continuar, Marinacos, renovar em 2030 por mais 600 ou outros valores aí que o São Paulo determinar. Gente, onde o São Paulo vai conseguir um investimento desse aqui? Lugar nenhum. Aí existe aquela hipótese, notícias que estão saindo aí, né, que não tem confirmação nenhuma da direção também, né, que o São Paulo poderia utilizar, né, o São Paulo utilizaria aí, eu acho que que eu andei lendo, era 60% na base, né, mais 20% no profissional e mais 20% para bater dívidas. Gente, aonde o São Paulo vai arranjar uma parceria dessa? Lugar nenhum. Se for isso daqui que está saindo e eles fecharem, aí eles merecem parabéns. Porque o São Paulo não vai conseguir, gente. Uma parceria dessa... Uma outra parceria dessa com ninguém, tá? Então, cara, se fosse daqui, seria uma puta de uma parceria aí para reforçar os cofres do São Paulo, além também você ter um caixa aí para pegar os melhores meninos aí, né, do futebol sul-americano, no próprio futebol brasileiro aqui, você ter grana para competir com o Palmeiras e Flamengo da vida, para captar, né, os talentos mais novos aqui, tanto no mercado nacional como no mercado sul-americano. Eu posso dar um exemplo, o Estevam. O Estevam não era do Palmeiras. O Palmeiras foi buscar ele na base do Cruzeiro, né? O Cruzeiro não tinha grana para competir com o Palmeiras, o Palmeiras trouxe o Estevam. Então é isso, gente. Eu acho que seria muito boa essa parceria, se for, logicamente, tudo isso que a gente anda lendo, né? É pra gente ficar com o pé atrás, porque o São Paulo não tem transparência, a gente fica com o pé atrás sim, tá? Mas, se for isso que a gente tá lendo, não tem como ser um negócio ruim isso. Isso daqui eu até torço para dar certo aí. Beleza? Olha só, olha essa declaração do Júlio Casares também lá na Conmebol. Meu Deus do céu. Aí a gente sabe porque o elenco é acomodado, o elenco aceita terminar numa 6ª colocação. Vamos lá. São Paulo briga num Brasileirão, Júlio Casares responde, né? Comentário do Thiago Ribeiro da Cazé TV, tá? Pergunta do Thiago Ribeiro pro Júlio Casares. Abre aspas pro Júlio Casares. Olha só, gente. Tem que ter objetivo inicial de estar pontuando lá em cima. Até aí tudo bem, né? São Paulo deve mirar realmente a Libertadores. Já começou as merdas, né? Claro,
Se tiver uma pontuação próxima, pode, numa chegada, surpreender. Mas olha, aqui já começa a merda, né? Falar merda aqui. Mas temos que pontuar entre o oitavo, sétimo, sexto, quinto. O próprio presidente falando isso, em oitavo, sétimo, sexto. É por isso que esses merda desses jogadores, quando chegam em sexto lugar, eles querem premiação. O próprio presidente fala uma merda dessa aqui, ó. Mas temos que pontuar entre o oitavo, sétimo, sexto. Aí é por isso que os jogadores pedem premiação quando chegam em sexto lugar. Que é uma vergonha um clube do tamanho do São Paulo premiar jogador por chegar em sexto lugar, gente. Isso é indecente. Isso é indecente. Mas você vai falar o quê? Se a própria diretoria está falando isso daqui, se o próprio presidente está falando aqui, ó. Mas temos que pontuar entre o sexto, o sétimo e o oitavo. Se o próprio presidente fala uma merda dessa, que recado ele fala para os jogadores? Que recado ele está mandando para o nosso elenco? Que tá bom ficar em sexto, sétimo e oitavo no Brasileiro. Aí os jogadores conseguem chegar no sexto, uma bosta, um lixo de um sexto, sétimo, oitavo lugar, vão pedir premiação para esses tapados para H. Então você entende, porque o nosso elenco se acomoda em ficar em sétimo, oitavo lugar. Se o próprio presidente solta uma merda dessa aqui. Tá? Então, velho, é triste, gente. Né? Então é isso. Você não vê o presidente falar em título, cara. Você não vê ninguém do São Paulo falando em conquistar o título. Desde 2008, São Paulo não ganha uma porra de um brasileiro, gente. Desde 2008. Aí você vê essa declaração do presidente. Você entende porque o São Paulo tá na merda há tanto tempo, né? Se inscreva no canal, tamo junto, é nóis. Salve, salve o Tricolor Paulista. E olha, cara, quando eu leio uns negócios desse, cara, me deixa agoniado, velho. Agoniado. É por isso que o São Paulo não ganha nada de importante. E é por isso que os jogadores se acomodam em ficar em sexto, sétimo, oitavo lugar no Brasileiro. E ainda tem a cara de pau de pedir premiação. Se o próprio presidente fala uma merda dessa, não tem como a gente vai almejar a ter um título brasileiro de novo, uma Libertadores, se o presidente tá pensando numa merda de um sexto, sétimo, oitavo lugar. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário que é muito importante. Salve, salve o Tricolor Paulista. É desanimador. Tamo junto.